O início do século XVIII marcou uma importante mudança no processo de colonização do Brasil pela metrópole portuguesa. A descoberta de jazidas de pedra de metais preciosos no interior do território promoveu a interiorização do povoamento e diversas alterações na administração colonial. Então, o que é esse período do século XVIII? A gente já viu isso em várias outras aulas. Isso é a época do ciclo do ouro no Brasil. Então, você tem... Bom, acho que na lousa fica mais fácil. Século XVI, você tem o descobrimento. E junto com o descobrimento, a gente começa o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar ele vai se estabelecer mais ou menos em 1550. Eu falo essa data porque 1548 teve o início do governador geral, né, de uma estruturação administrativa no Brasil. 1534 são as capitanias hereditárias. Então vamos colocar uma data mais aproximada, 1550, que começa ali o ciclo do açúcar de fato. Esse ciclo do açúcar ele vai durar até o século XVIII. Vai durar como apogeu, como você definir que toda a estrutura econômica colonial do Brasil está relacionada ao açúcar. Então, o açúcar é o produto que o Brasil exportava. Quando chega no século XVIII, a gente tem o início do ciclo do ouro. O ciclo do ouro, no século XVIII, se aqui já o ciclo do açúcar ele acontece no Nordeste, o ciclo do ouro ele já vai acontecer no Sudeste e vai ser mais ou menos de 1730 para frente, tá? O porquê que desse período do século XVI ao século XVIII a gente tem uma curva assim e uma decadência e depois você sobe de novo. Qual que é o problema aqui, ó? Entre o século XVII e o século XVIII, você tem uma decadência do quê? Do sistema mercantilista. Porque o sistema mercantilista é aquele sistema de acúmulo de riquezas, que é o chamado capitalismo comercial mercantilista. E o sistema mercantilista está relacionado não só ao acúmulo de riqueza através do metalismo, que acontecia nas colônias espanholas, mas por conta da agricultura de exportação, né? Como acontecia no Brasil com o açúcar. O que acontece no fim do 17 e início do 18? Os holandeses saem do Brasil, eles vão para as Antilhas, levam o açúcar para as Antilhas, começam a plantar açúcar em outros locais. Desculpa. Começa a plantar açúcar em vários locais e o açúcar no Brasil ele não se torna mais aquele... O Brasil não é mais o único lugar que planta açúcar, né? Que exporta açúcar. Isso significa o quê? Que a metrópole, que a gente está falando aqui de uma metrópole que estava vivendo o absolutismo, aquela metrópole que precisava do dinheiro de imposto, precisava do dinheiro da exportação, ela estava em decadência. Então é um período de decadência. Daí você tem um respiro, que é o ciclo do ouro no século XVIII. Tá? O ciclo do ouro vem para trazer esse respiro para a economia da metrópole. Isso significou que você teve um período de prosperidade para a metrópole. E tem que lembrar que Portugal passou por uma situação no século XVIII, você tem, da metade do século XVIII para frente, o governo do Marquês de Pombal, que era aquele déspota, que era um iluminista, né? E o Marquês de Pombal, ele encabeça diversas políticas estruturais dentro de Portugal que afetam o Brasil também, como modificação da ideia de educação, de como que ele enxergava os índios, de posse territorial. Então ele passou a reorganizar diversos pontos dentro do Brasil. É nesse período também que a gente encontra os novos tratados, como o Tratado de Madrid, a recolocação, né? O reordenamento do território brasileiro, que era de Portugal, que era da Espanha. E isso, para o Brasil, o ciclo do ouro, ele trouxe o quê? Uma interiorização maior, porque no açúcar você ficava no litoral. No ouro você ia para o interior. E essa interiorização criou essa integração entre o litoral e o interior. Daí que conseguiram explorar cada vez mais o território brasileiro. Então, sobre esse período é correto afirmar que
Apesar da capital da colônia permanecer no litoral, diversos núcleos urbanos surgiram nas regiões de exploração mineira, tais como Vila Rica, Diamantina, Sabará e Mariana. Ah, tá correto, tá? B. A mais importante alteração administrativa foi a transferência da capital da colônia, de Salvador para Ouro Preto. Isso acontece depois, quando tem a transferência de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Mas não para Ouro Preto. C. A cobrança de impostos sobre a mineração como quinto, praticada pelas intendências das minas, era tolerada por todos os recursos eram utilizados na educação e saúde pública e gratuita para todos os colonos. Bom, vocês sabem que isso jamais seria a realidade. Isso é uma questão de lógica e senso comum conhecendo o Brasil, mas isso, obviamente, isso não acontecia e a prática do quinto não era tolerada. Foi por conta do quinto que várias revoltas surgiram, porque era 1/5 de tudo que você produzia ou conseguia extrair, você tinha que pagar para a colônia, o que era muito dinheiro. D. Na atividade mineradora, o uso de trabalho escravo muito amplo na economia açucareira era quase inexistente, sobressaído do trabalho livre de imigrantes europeus. Também não, você tinha bastante trabalho escravo. Então a alternativa correta é a A.